é louvável, né? É muito bom. Louvo a Deus pela vida do pastor Davi, juntamente com o pastor Altair, juntamente com os obreiros daqui de Diadema, que tem feito um ótimo trabalho. Que Deus continue prosperando. Amei essa banda de vocês. Deus abençoe, que Deus prospere cada vez mais. E se quiser ir para Indaiatuba, eu acho que tem umas cinco vagas mais ou menos na van. Nós já voltamos para lá, amém? Queridos, quero ser bem breve. Abre comigo, por favor, no livro de Marcos. Marcos, capítulo 6. Estamos falando um pouquinho sobre honra, né? Marcos, capítulo 6. Amém? Todos acharam? Amém. Marcos, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem este e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como faz tais maravilha por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E vivem aqui entre nós as suas irmãs. Escandalizaram-se. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Curva sua cabeça, por favor. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Nós somos gratos a ti, meu Deus, por cada palavra que já foi ministrada aos nossos corações. Te louvamos, Pai, agradecemos a ti pela tua presença aqui. Pedimos a ti que o Senhor leve agora nosso pensamento cativo somente a tua palavra. Fale aos nossos corações, porque viemos aqui ouvir a tua palavra. Então nós sairemos daqui, Pai, convicto que o Senhor aqui está, cheio de alegria, porque o Senhor ministrou aos nossos corações. Então é em nome do teu Filho que nós te pedimos o auxílio para explicar e para também entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Amém, amém ou não é amém? Amém. Aleluia. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre honra. O que é honrar? E nessas palavras que eu comecei, a quem honrar? O porquê honrar? Será que nós sabemos literalmente o que quer dizer essa palavra honra? Será que nós sabemos a quem literalmente nós temos que honrar? Será que todos merecem honra? Será que nós, seres humanos, qual foi a primeira vez que nós fomos honrados por Deus? Aonde isso começou? Então eu te faço essa pergunta: todos merecem honra? O que é honra? O que nós estamos fazendo com o nosso pastor presidente aqui agora, o que é isto? Honra é valorizar. Honra é valorizar. E tudo que você tem de valor, o que você faz? Você guarda muito bem. Amém? Honra é valorizar. Então, se nós partirmos desse princípio que honra é valorizar, a quem eu devo honrar? A quem eu devo valorizar? E Deus, qual que foi o primeiro passo dele me honrando? Qual que foi o primeiro passo de Deus me valorizando? Honra é uma reação. Eu estou valorizando porque fui valorizado. Essa honra que nós estamos falando, eu dependo de uma ação de alguém. Eu olho para alguém e falo assim: não, eu decidi honrar. Por que eu decidi honrar? É umas perguntas que nós temos que sim refletir sobre elas. A primeira vez que o ser humano foi honrado por Deus
foi numa fala dele, quando Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem aí. E nós éramos ainda pecadores. Então espera aí. Já cai um paradigma, já cai um conceito. Porque eu acho que eu preciso honrar quem literalmente é bom. Mas a honra não depende da pessoa. A honra está em mim. É o sentimento que Deus tem. Deus não faz pelaquilo que nós somos. Deus faz pelaquilo que Ele é. Está entendendo? A partir do momento que nós temos esse entendimento, que a honra é valorizar, nós não escolhemos aquele que fala bem para honrar. Nós não escolhemos aquele que tem uma classe social para honrar. A honra, ela parte de mim e não da pessoa. Então, de fato, honra não é uma reação, é uma ação. Então a pessoa fez para mim, aí eu estou honrando. Não, independente disso, está dentro de mim. Deus confiou isso a mim. Então eu honro, eu valorizo. Amém? Dúvidas? Então eu valorizo. Eu valorizo. Mas valorizo quem? Valorizo as pessoas que me abraçam? Valorizo as pessoas que literalmente estão fazendo bem para mim? Se Deus tivesse esse sentimento que nós temos, nós não. Melhor dizendo, o pessoal do Goiás, nós não temos esse sentimento, porque nós literalmente abraçamos e honramos aquelas pessoas que nos perseguem, sim ou não? Mas como, pastor, que eu vou honrar alguém que está me perseguindo? No momento em que nós estamos revestidos por Cristo, aí a minha visão muda. Porque aí eu não olho a pessoa, a minha ótica eu estou vendo Cristo. Cristo está no centro, aí eu vejo Cristo o quê? Na pessoa. Como, pastor, uma pessoa que está me perseguindo? A graça. Aí eu consigo entender o quê? Que a graça também pode alcançar esta pessoa. Aí eu começo o quê? A valorizar. Amém? Eu sei que vocês estão me olhando tudo assustado. Eu sei que nós aprendemos, literalmente, aprendemos o quê? Que nós temos que honrar pessoas boas. Dê honra a quem merece. Então, se honra é valorizar, todos nós somos valorizados por Deus, amém? Então, nós temos que valorizar todos, somente aqueles que nos fazem o bem. Todos. Amém? Então, honra não é uma reação. Eu recebi um abraço, agora eu começo a honrar. Não, é ação. E aí nós vamos entrar em alguns textos aqui. Peço para você abrir Mateus capítulo 10. Não feche sua Bíblia, eu vou ser bem breve, mas abre comigo em Mateus capítulo 10. E aí você irá entender. Sei que você está me olhando assustado. Mateus capítulo 10. Então, a honra não parte da pessoa, ela parte de mim. É uma ação. Eu decido honrar. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 40. Eu vou ler com vocês. Quem vos receber, a mim recebe. Quem me receber, recebe aquele que me envia. Quem receber um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de. Quem receber um justo, no caráter de justo, receberá um galardão de. Quem der de beber, ainda que seja um copo com água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo, de modo nenhum perderá o seu. Aqui existem níveis. Nível de honra. A palavra começa assim, Jesus falou assim: quem vos receber, recebe quem? E quem recebe a mim, recebe o Pai. Amém? É um nível. Jesus está aqui, literalmente, dividindo. Quem receber a mim, quem receber vocês, discípulos, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai.
Aí depois ele começa a falar assim: quem recebeu um profeta, receberá um presente no caráter de profeta. Quem recebeu um justo, vai receber um galardão no caráter de justo. Agora o mais difícil que tem, porque nós achamos que honra está ligada a pessoas que estão acima, que exercem um ministério superior ao nosso. Mas o versículo 42 fala assim: quem der de beber, ainda que seja um copo com água fria, a um desses grandes, aí está difícil honrar. Porque a nossa honra, muitas das vezes, nós direcionamos. Direcionamos pessoas que estão em lugares que nós queremos chegar. Direcionamos pessoas que na classe social está lá em cima. Direcionamos a nossa honra a quem literalmente está um degrau acima. Mas a Bíblia está falando assim: a um desses honra. Não está limitado só a uma classe alta, aos profetas, não. Jesus está falando assim: aos pequeninos. Amém? E aí está uma dificuldade do ser humano. A dificuldade do ser humano qual que é? É olhar para aquela pessoa que talvez no serviço tem uma função abaixo daquele exerce e honrar. Não, eu preciso aqui ser servido, porque eu sou o pastor dessa igreja. Então eu não consigo lavar um banheiro, não consigo limpar uma igreja, não consigo também, não estou falando que é você, tá? Não consigo também pegar um copo com água, porque eu preciso ser servido. Amém? E Jesus está nos explicando aqui que esta honra, ela tem caráteres. E seja ele profeta, seja ele justo, seja ele pequeno. Quando eu falo pequeno, não diminuindo, mas o trabalho que ele está fazendo, talvez seja um trabalho que você já fez, mas agora você não faz mais. Por que você não faz mais? Porque agora você subiu um degrau. E agora você olha quem passou, talvez de um olhar diferente. Mas Jesus está nos explicando aqui o quê? Nós precisamos honrar. Não somente aquelas pessoas que estão um degrau acima, mas talvez aquela pessoa que limpa a igreja. E não estou dizendo que quem limpa a igreja está um degrau abaixo, entenda isto. Tem muitas pessoas que nunca pegou o microfone na mão. Tem muitas pessoas que nunca pregou uma palavra. Que quando chegar no céu vai ser presenteado muito mais do que determinados pastores. Porque Deus não está olhando o que você está fazendo. Deus não está olhando se você está pregando para muitas pessoas ou cantando para muitas pessoas. Não é isso o olhar de Deus. Deus está olhando a maneira que eu e você nós estamos fazendo. Seja fiel no olhar de Deus, é como nós estamos fazendo e não o que nós estamos fazendo. Porque eu posso estar fazendo muito errado. Então o olhar de Deus está literalmente aqui na fidelidade. Seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Amém? Então existem pessoas que nunca subiu no altar, que não tem intimidade, quando pega o microfone treme, mas quando chegar no céu, seus presentes que Deus lhe dará, será muito maior do que muitos pastores, muitos pregadores, porque fizeram com fidelidade. E falando em honra, existem algumas divisões de honra que nós literalmente estamos deixando passar. E ao deixar passar, tem áreas de nossa vida que nós poderíamos estar melhor, mas não estamos melhor, porque a honra, Jesus falou sim, que chegou num determinado local, entenda isso. Jesus chegou num determinado local e começou a fazer as maravilhas. E de repente chegou a dúvida: não é este o filho do carpinteiro? Não foi o pai dele que fez uma cadeira para nós? E de repente as pessoas começaram o quê? A duvidar de Jesus, não entregando a honra que ele merecia. E a Bíblia nos fala que por causa disso, entenda, eu quero que você entenda essa palavra. Por causa disso, ele não quis. Ele não quis? Não, não é que ele não quis. A Bíblia fala assim, que por causa disso, ele não pôde fazer muito mais milagres. Então entenda,
Entenda, não é que Jesus não quis fazer milagre naquele local. A Bíblia fala assim. Jesus, porém, versículo 5 fala assim, não pôde lhe fazer ali milagres. Eu quero que você entenda algo que no momento que você retém, no momento que você segura uma honra que é devida a alguém, há um milagre na sua vida também retido, você não recebe. Está me entendendo, amém? No momento que eu seguro uma honra que literalmente eu preciso passar para alguém, eu retenho. E aí o que acontece comigo? Há milagres que nós poderíamos estar vivendo já. Mas, devido a eu segurar algumas honras que eu deveria passar, eu não começo a viver esses milagres. Mas pastor, para ser bem breve, então vamos falar de algumas honras que nós precisamos literalmente honrar e não estamos fazendo. Romanos capítulo 13, versículo 2, quem pode abrir comigo aí bem rápido? Tem escola bíblica dominical aqui? Tem? Então os irmãos aqui é rápido na Bíblia. Se não for, tem célula também. Se não for, tem um data show. Vamos lá. Romanos capítulo 13. Alguns só de ouvir o 13 já se arrepiou, calma aí. Não se assusta. Vou falar sobre isso também. Você está muito assustado. Romanos capítulo 13, versículo... Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, que fala assim. Todo homem esteja sujeito às superiores, porque não há autoridade que não proceda de... E as autoridades foram instituídas por Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de... E resistem, e a resistência trarão sobre si mesmo condenar. Queridos, a Bíblia está falando aqui, deixa eu dizer algo para você. Esse final de ano, a igreja, literalmente, a igreja ficou assustada. Literalmente tem crente que não está dormindo, porque o resultado da política... O resultado que teve na política não foi um resultado legal que eu desejava, que você desejava. Mas a Bíblia está falando assim que toda autoridade ela é constituída por... E aquele que resiste a essa autoridade trará sobre si o quê? Então nós precisamos honrar as autoridades. Tem muito crente fazendo briga, guerra no Facebook, no Instagram. Eu não estou dizendo que você não tem que manifestar os nossos princípios, não estou falando isso. Mas talvez ao invés da igreja estar se manifestando em Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, vamos dizer, se estivesse dentro do quarto, assim como foi falado aqui, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, talvez a situação estaria diferente. Amém? Amém. Mas eu não, estou me opondo às autoridades. Toda autoridade, a Bíblia está falando que é constituída por Deus. Toda. Mas pastor, então por que nós estamos caminhando nesse rumo? Por que nós estamos caminhando nesse rumo? Eu acredito muito dentro do meu coração que Deus quer tratar com a igreja. A igreja ultimamente ela está numa zona de conforto. E toda vez que a igreja está numa zona de conforto, a igreja não cresce, a igreja não avança. Mas e agora, pastor, o que eu devo fazer? Eu devo me opor, eu devo resistir? Não, a Bíblia está falando sim que essa autoridade que está para entrar agora, ela é constituída. Deus permitiu que ela chegasse. Eu falo isso para uma igreja que está, não somente vocês, mas para uma igreja que está assustada. Uma igreja que agora já não dorme mais. Por quê? Porque o candidato que eu queria que entrasse não entrou. E aí nós iremos lá para 1 Samuel, capítulo 8 e versículo 5. Por favor. Quero te dar uma base aqui, bíblica, para você dormir sossegado essa noite. Você precisa entender. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8 e versículo 5. Quem achou, diga amém. Estamos falando sobre... Duas pessoas estão entendendo a mensagem, glória a Deus. E é de Indaiatuba, pelo que eu percebi. Não? Diadema? Oh, meu Deus. Vamos lá então, o pessoal de Indaiatuba, me ajuda.
1 Samuel capítulo 8, versículo 5, diz assim: eles disseram: veja, está velho, e os teus filhos não andam pelo teu caminho. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atenda a voz em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Samuel já está de idade, seus filhos estão no caminho totalmente errado. E futuramente quem iria tomar ali o governo seriam os filhos de Samuel, e o povo está assustado. Eu não sei se você está compreendendo. Samuel está no final ali, os seus filhos iam tomar conta do governo. Então o povo está assustado. Aí o povo chega para Samuel e fala: Samuel, constitui para nós um rei que esteja à frente. Qual que era a confiança deste povo? A confiança do povo aqui não estava em Deus, mas estava no homem. Então por isso que o povo está assustado. E é por isso que Deus falou assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Por quê? Não estão confiando em Deus. Então talvez não está lá, ou não vai estar quem você desejou estar no governo. E por isso você está sem dormir, você está preocupado. Mas isso está mostrando que talvez a tua fé está no homem e não em Deus. Deixa eu dizer algo para você que talvez você não saiba. Talvez o governo você perdeu. Talvez o governo já não está na tua mão. Ou talvez não está em nossas mãos. E nós pensamos que será de 2023. Deixa eu dizer, por mais que a nação, por mais que nós podemos perder o controle da situação, há um Deus no céu que não perde o controle. Entenda isso, entenda isso. Vai dormir em paz. Não, pastor, mas se entrar vai fechar a empresa. Ei, deixa eu dizer para você, a porta que Deus abre, o homem não. Existiam homens muito mais poderosos do que aquele que vai entrar, perseguindo a igreja, tentando contra a igreja, e nenhum conseguiu, porque a igreja ela continua marchando, e a porta dos infernos não pode deter a igreja. Então não é o homem, não é a lei. Amém? Então confia em Deus, confia em Deus, e seja sujeito às Então talvez a área de nossa vida não está dando certo, porque nós não estamos sendo sujeitos às autoridades. Tem filhos, bastante filhos que têm pai aqui, né? Que os pais estão aqui, na verdade. Queria que você atentasse para um mandamento de honra. O 5º mandamento. E aí a Bíblia fala assim: honra o teu pai e a tua. Mandamento com promessa. Para que Deus está pedindo para que os filhos devolvam essa honra ao pai e mãe? Para que viva bem. Nós estamos vendo na sociedade hoje, uma boa parte, os pais estão enterrando seus filhos. Por quê? Os filhos não estão entregando honra aos seus pais. Matar é ruim? Sim. Adulterar? Mas esse mandamento aqui está antes de tudo isso. Está me entendendo? Não, eu não mato, pastor, mas talvez você não está honrando teu pai e tua mãe. E este mandamento é com promessa. Mas pastor, eu não estou honrando meu pai e minha mãe porque o senhor não conhece eles. Eles são difíceis de lidar. E deixa eu dizer, talvez pode ser difícil de lidar assim com seu pai e com a tua mãe. Eu não conheço teu pai e a tua mãe, mas eu conheço você, que o Espírito Santo habita no teu coração, e por isso você devolve honra e devolve ao teu pai e à tua mãe. Não está neles, está em você. Entenda que é valorizar.
não é uma reação, é uma ação. Amém? Então esse mandamento ficou para trás, porque as pessoas já não estão conseguindo mais. Os filhos já não conseguem mais honrar o teu pai e a tua mãe. Já não honra mais. Efésios capítulo 6, vamos lá rapidinho. Por favor. Efésios capítulo 6. Quem achou, diga amém. Você que achou, fala, espera o pastor achar. Efésios capítulo 6, versículo 7. Quem aí pode ler para mim, por favor? Servindo de boa vontade como ao Senhor. Uma igreja hoje que não está servindo, não está honrando a sua liderança dentro de uma empresa. É onde sai ali o pão de cada dia, mas a igreja hoje ela esqueceu dessa honra. Aqui a Bíblia está nos ensinando, servindo de boa vontade como aos homens. Então, dentro da empresa onde Deus abriu a porta para mim trabalhar, ganhar, honrar, o que eu faço? Ali eu faço fofoca. Ali eu sou contra a liderança, eu bato de frente com a liderança. E a Bíblia está falando o quê? Você precisa servir como se estivesse servindo ao... Aí é doído. Você, é difícil? O pessoal de Adema falou? Isso vocês não ouvem de Indaiatuba, tá vendo? Queridos, dentro de uma empresa, a Bíblia está falando que nós temos que honrar a liderança dentro da empresa. Servir como se estivesse servindo ao... Sabe por que muitas das vezes você não é próspero dentro da empresa onde você está trabalhando? Porque você não está entregando honra. Sabia? Lembra de Jesus? Não pôde realizar muito milagre. Não é que ele não quis, ele não pôde realizar, por quê? Um espírito de desonra. E nós vivemos num Brasil assim, onde esse espírito da desonra está dentro das empresas também. Você orou muito, deixa eu dizer algo para você, você orou muito para Deus abrir essa porta de emprego para você. E agora, depois de um tempo que você está dentro dessa empresa, no comércio onde você está, o que você faz? Você começa a falar mal lá dentro. Você começa a fazer as coisas pela metade. Sabe por quê? Porque o pastor, eu não tenho aumento. O meu salário parou. Mas sabe por que isso acontece muitas das vezes? Além de você estar segurando a honra, nas quarta-feiras você está assistindo futebol. Não, pastor, não vejo futebol. Tá bom, tá vendo as Chiquititas. E não estuda. Aí eu quero prosperar. Eu quero prosperar. Aí o ímpio faz tudo certinho. Nunca entrou na igreja. Ele faz tudo certinho. Trabalha. Ele dá um passo além. Ele faz curso, ele faz uma faculdade, ele melhora. Aí nós olhamos e falamos assim, oh Deus, e eu? O ímpio está honrando mais do que o cristão. Estão entendendo? A Bíblia está falando assim, ó. Opa, rapaz, falando de serviço aqui. Eu olhei na Ju, eu olhei no Germerson agora. Nós trabalhamos juntos, né? Amém? É brincadeira, Germerson. Está aqui duas pessoas, Germerson e a Ju, que literalmente trabalham muito. Literalmente, trabalha muito. E não trabalha para ver, não. Então, brincadeira. Então, o que acontece? Nós não estamos entregando honra dentro das empresas. Ah, pastor, mas eu não trabalho numa empresa, eu tenho um comércio. Você não está honrando o cliente que vai lá. Porque de alguma maneira você quer ser esperto, quer ganhar de alguma maneira e não entrega aquilo que você prometeu. Então não está entregando honra. Está me entendendo? Que muitas das vezes a nossa área, tem áreas da nossa vida que está travada, estagnada. Por quê? Estamos retendo a honra que era para nós literalmente liberar. Para terminar, queria que vocês fossem comigo para Timóteo.
Eu gosto de ministrar bastante na igreja onde eu pastoreio. Eu falo, não que eu não estou gostando aqui, entenda bem, calma. É porque alguns irmãos falam para mim assim na igreja: ô pastor, o senhor bateu hoje, hein? Aí eu fico meio sem jeito, porque eu não estou na igreja que eu pastoreio, mas não estou aqui corrigindo ninguém, só estou explicando um pouquinho sobre honra. Amém? Eu não quero ver você travado. 1 Timóteo, capítulo 5. Eu acho que é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7. Amém? 2 Timóteo, igreja, vamos para 2 Timóteo. Eu errei aqui na minha marcação. Vamos ver se é esse mesmo, se não for a gente vai para outro. Tenha paciência comigo. Capítulo 5. Não tem, meu Deus, marcaram errado aqui. Vamos para Números. Vamos para Números. Capítulo 12. Números. Errei não muito longe. Está perto. Amém? Olha os pastores todos rindo de mim aqui, pessoal. Ajuda eu. Olha o sorriso do evangelista Josué ali embaixo. Olha, agora ele travou, mas não foi muito longe. De Timóteo para Números está perto, sim ou não? Me ajuda aí, pessoal. Todos são profetas. Quem nunca errou? Números capítulo 12. Eu vou te contar uma história que está acontecendo aqui, bem rapidinho. Números capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10, onde eu queria ler com vocês, eu vou ler só o 10. Eu quero falar sobre uma honra, sobre liderança dentro da igreja. Aqui há um conflito entre irmãos. Eu vou ler o primeiro versículo, fala assim, ó, capítulo 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra... por causa da mulher coxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. E disseram, ó, Miriam e Arão, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós? Ouviu-o? Até aqui está bom. Está acontecendo dentro de uma família de 3 irmãos, está vendo? Está acontecendo numa liderança que saiu para conduzir o povo, está acontecendo o quê? Fofoca. Além de fofoca, estão desonrando Moisés. Miriam falou assim, viu? Deus só falou com Moisés e Arão ali ouvindo. A Bíblia fala assim que o Senhor ouviu. Sabe o que o Senhor faz? Eu quero conversar com vocês. 3. Vamos lá para a porta. Vamos para a porta da tenda. E a Bíblia fala assim que Deus feriu Miriam com lepra. Olha que interessante. Estava tendo um princípio de desonra contra a liderança. Deus chamou os 3 para conversar e fere Miriam com lepra. Porque estava desonrando Moisés. Aí Deus começa a explicar antes, fala assim, viu, com Moisés eu falo aqui, ó, face a face. Então por que Deus ele fere Miriam com lepra? Por que Deus não abriu a terra como já tinha feito antes e a terra tinha engolido, vamos dizer assim, Miriam? Por quê? Entenda que lepra naquela época a pessoa tinha que ficar afastado. Todo espírito de desonra dentro de uma igreja, ela precisa ser afastado. Por quê, pastor? Porque senão vai contagiar aos outros. Então tome cuidado, você que é liderado, você que é líder, e quando começar a ouvir alguma desonra contra o seu líder, cuidado, porque não é só você que está ouvindo, Deus também está ouvindo. Não, pastor, mas a liderança está totalmente errada, e eu preciso... Não, o fato de uma liderança estar errado, não lhe dá o direito de você desonrar. O fato de você ter o seu pai, talvez não dentro da igreja, e tomar algumas atitudes, não dá o direito de você desonrar.
O fato do governo fazer alguma coisa não lhe dá o direito de você desonrar. Estão entendendo? Então a Bíblia fala assim que Deus feriu aqui Miriam com lepra. Deus feriu por quê? Agora você vai ficar afastada, porque você não pode ficar no meio do arraial. Eu ia falar uma boa, mas não existe boa. Não existe uma boa fofoca. Mas a fofoca, sabe quando ela termina? Ela termina quando chega no ouvido sábio. Então, se vem falar mal da tua liderança para você, você viu meu líder está cometendo isso, está fazendo isso e aquilo. O que você tem que fazer? Se afasta. Se afasta dessa pessoa, porque ela está cometendo uma desonra contra a liderança. Não, pastor, mas a liderança está errada. O fato de alguém fazer guerra com você não lhe dá o direito de você guerrear. Isso, pessoal da Tuba. O fato de alguém levantar guerra contra você não lhe dá o direito de você guerrear. Neemias, ele chama o povo e fala assim: pessoal, nós estamos muito distantes. Vamos se agrupar um pouco mais? Assim que vocês ouvirem os barulhos, do som, dos instrumentos, quer dizer que o inimigo está chegando. O que nós vamos fazer? Nós vamos se agrupar. Só que quem vai guerrear por nós é Deus. O problema é que a igreja quer guerrear com as suas próprias mãos. Então, queridos, falamos um pouquinho aqui sobre honra. Então, honre o teu pai, a tua mãe, a tua liderança. Esse culto está acontecendo aqui, um culto de homenagem, porque é um culto a Deus, estamos honrando a Deus através da vida do pastor Vidal. É uma honra que nós estamos entregando. Por quê? Toda vez que eu estou recebendo este homem, toda vez que eu estou honrando este homem, eu estou honrando aquele que recebe a mim, recebe a Deus. Então tudo isso está acontecendo numa esfera do que? De honra. Amém? E deixa eu te falar algo para terminar aqui, porque parece que eu não vim doutrinar, pelo amor de Deus. É meu jeito de pregar. Eu quase passei a pregação para outra pessoa hoje. Meu jeito de ensinar, fazendo vocês, assim como eu, também refletir. Talvez você fale assim: pastor, hoje, não é isso, pelo amor de Deus. Mas talvez você fale: nossa, pastor, só veio com chinelo hoje. Tá bom, deixa eu falar algo para vocês. Que vai tirar um sorriso e um glória a Deus, e eu vou sentar aqui e daqui a pouco eu vou embora. Todas as pessoas que estão aqui, elas vieram aqui para prestar uma honra ao pastor Vidal. Amém? Amém, amém ou não é amém? Amém. Todas. Então Jesus não pôde realizar milagre porque as pessoas não honraram ele. Eu não sei qual a esfera da sua vida, o que você precisa, o que você está lutando, mas através desse culto de honra que nós estamos fazendo para o pastor Vidal aqui, Deus tem abrido porta que você nem imagina na sua vida. Sabe por quê? É princípio, Deus não quebra princípio. Se você está entregando a honra ao homem de Deus, assim também você terá um presente de Deus para a sua vida. É fato. Pessoas entrou aqui talvez pensando na segunda-feira, assim como eu: nossa, vai vir um boleto lá no... Meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez pessoas entrou aqui olhando para dentro da sua casa, imaginando: nossa, meu filho está cada vez pior, meu casamento está cada vez pior. Deixa eu dizer, Deus está trabalhando por você através desse culto de hoje. Amém? Deus está trazendo luz aqui no nosso pensamento, norteando aquilo que nós temos que fazer, porque aqui hoje nós estamos entregando o quê? Uma honra, e essa honra Deus está recebendo. Amém, queridos? Isso é princípio. Obrigado pelos glória a Deus que está me ajudando a pregar, Jamerson. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura eternamente. Obrigado pela esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações, os louvores que foram ministrados aqui, Pai. Que cada um saia daqui, meu Deus, com a sua mente, Pai, cada vez mais alinhada com a Tua vontade, Deus. Que nós possamos sim, Pai, honrar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, não somente aquelas pessoas que fazem o bem para nós devemos valorizar, Pai, nos ensina a valorizar cada um, Pai.
Que cada filho aqui tenha um entendimento, Pai, sobre essa promessa que está sobre a sua vida, uma promessa de honra. Pai, nós te louvamos, bendizemos cada palavra que foi dita diretamente do céu aqui aos nossos corações, nós somos gratos a Ti. Obrigado por ministrar, Pai, aos nossos corações. Sairemos daqui, Pai, entendendo um pouco mais, maduro, Pai, sobre a honra, Deus, que nós devemos entregar. Que nós, Pai, sejamos abençoados através da prática desta palavra que foi ministrada aqui, em nome do Teu Filho. Amém e amém. Amém? Que Deus te continue abençoando. Pastor Vidal, o pastor João falou algo aqui interessante, não que os outros não falaram. A honra é nossa de estar do seu lado. Que Deus te continue te abençoando, tá bom? O Senhor está colocando muitos de nós no bolso. Por quê? Em meio às dificuldades que o Senhor está enfrentando na sua vida, o Senhor está fazendo muito mais que muitos que estão com toda a saúde e não estão fazendo. O prazer é meu de ser seu filho, tá bom? Lembro daquele Danone que o Senhor buscou para mim aquele dia. Deixa eu contar rapidinho. Eu pedi um Danete para ele. E aí nós estávamos indo buscar esse Danete. Naquela época lá era coisa de rico mesmo. E ele estava numa bicicleta e no Mato Grosso, aquela rua de terra, tinha uns canais de água que passavam no meio da rua. E ele foi inventar, sabe fazer o quê? De dar uma empinada na bicicleta. Verdade, não sei o que deu na cabeça dele. A bicicleta virou. E ele caiu por cima de mim, eu bati a fonte, eu acho. Aí bati na pedra, eu só ouvia. Ele pegou pelos braços, Flávio! E eu só ouvia, chegou em casa, me jogou no sofá, álcool ali para me cheirar. Lembra? Foi difícil, né? Para mim também. O senhor estava forte. Pastor Vidal estava bem forte na época, caiu em cima do meu peito, pessoal. Mas a recompensa veio. Sabe o que aconteceu? Nós saímos para comprar um Danete. Danete, eu acho o nome. Danete? Aí o que acontece? Aí depois que ele viu eu naquele estado, acho que comoveu o coração do homem, foi lá e comprou 2. Falei, louvado seja Deus. Caímos mais, eu pensei que caímos mais, mas que vem mais Danete. Amém? Né? Eu lembro. E outra coisa muito interessante que ele tinha, a Adriana não está aí, está ali, né, Adriana, a André foi embora. Algo muito interessante, uma dica para os pais que ele fazia, né? E era tão interessante. A questão de procurar a cinta, isso aí é normal, né? Procura a cinta. Mas tinha hora que ele chamava assim, tirava a cinta. Então, cheira. Cheira. Cheira aqui. Misericórdia. Fala aí, Jonathan, misericórdia. Mas isso moldou a gente. Eu louvo a Deus, louvo a Deus. Eu tenho um exemplo de pai em casa, pessoal. Glória a Deus. E Deus me presenteou esses dias, tem me presenteado, porque assim, eu saí da empresa onde eu trabalhava. Hoje eu estou com um restaurante. E o pastor Vidal, meu pai, por muito tempo eu queria muito estar perto dele. Só que essa correria dele era mais do que hoje. E aí eu questionava, pai, vem para casa. Hoje, graças a Deus, presente de Deus, Deus tem me honrado, sabe como? Tem dia que eu saio do meu quarto, está ele e a Eliette lá, sentado ao redor da mesa lá em casa. Aí eu vou, dou aquele abraço nele, sabe? Aí eu falo para ele assim, eu vou te abraçar 20 minutos aqui. Aí fica abraçado com ele. Hoje eu tenho essa graça de Deus, presente de Deus, de ter ele muitos dias em casa. Tá lá o quarto dele, esperando ele. E de vez em quando a Liette faz um pão queimado para mim lá ainda, pessoal. Que Deus abençoe. Amém? Calma, um pãozinho na chapa, pão queimadinho. Oh, meu Deus. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Meus irmãos, que maravilha, né? Culto maravilhoso. Nós estamos felizes pela vida de cada um dos irmãos que cooperaram. Gostaria de agradecer imensamente os irmãos de Indaiatuba, pastor Flávio,
Ó, o pastor Flávio tem um recado maravilhoso. Ele está dizendo aqui que trouxe pão. Queridos, ontem eu fui dormir 3 horas da manhã. Ó, tem pão aí caseiro que nós trouxemos, que a gente está vendendo para arrecadar para a chácara nossa, tá? Nossa. Não é só Indaiatuba, não. A chácara, nosso retiro será dia 10, dia 11. A igreja de Diadema está convocada, tá bom? Para participar conosco. Então, esses pães que nós estamos vendendo, pão e bolo para a gente pagar um pouco essa chácara nossa aí, amém? Então, se você quiser, procura a Mário, procura a Gleice aí, os demais aí, tá bom? Amém? Nossa, pessoal, que amém é esse? Amém, meus irmãos? E pela palavra que o nosso pastor trouxe, quem estava aqui? Esse código só os irmãos, alguns irmãos vão entender. Quem estava aqui no encontro Caminho da Luz? Irmã Elisene. Quem estava aqui? Dimilson estava. Na nossa célula, nós ministramos justamente isso, que no reino de Deus, os primeiros, às vezes são os últimos, é um reino de ponta cabeça. Quem quiser ser o maior, tem que servir mais, amém? Meus irmãos, gostaria também de agradecer aqui ao pastor João, junto com a irmã Maria, a irmã Kelly, as crianças que se disporam também a participar desse culto de honra, ao pastor Elias Vidal, que pegou o trem, atravessou lá a cidade, caiu no Brás, do Brás ele veio para cá. O pastor Elias, para quem não sabe, está um mercador agora, né? Ele está quase um atravessador, vem para o Brás, pega sapato, chinelo, está trabalhando com a loja dele, e ele se dispôs a estar aqui com a gente. Então, nosso muito obrigado a todos os irmãos que cooperaram. Eu gostaria também de agradecer pela presença do nosso evangelista Josué, com a família que está aqui também nesse culto de honra. Vem para cá, evangelista Josué. Quero convidar um evangelista aqui na frente, que ele vai fazer um trabalho muito especial. Vem para cá, evangelista Josué. Em nome de Jesus, irmão. É de Deus, ele vai terminar esse culto conosco aqui, irmão Josué. É uma revelação aqui de Deus agora, irmão Josué. Não, foi pensamento ou foi revelação, pastor Flávio? O culto que não é dirigido por homens, é pelo Espírito, olha só. Irmãos, no final, não vai embora com pressa, as irmãs prepararam pão com salsicha, com carne moída, tem salgados, tem muita coisa boa. Agradecer ao nosso irmão corintiano, Danilo, que chegou ali também. Esse é um corintiano de verdade, pastor Flávio. Danilo é o nosso irmão corintiano, ele chegou também, está ali conosco. E é uma bênção. Então, vamos se colocar de pé, nosso evangelista Josué vai estar terminando. Oração de término, né? Isso, pode agradecer pelo pastor Vidal. As duas ao mesmo tempo? A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Amém. Queridos, nós iremos orar a Deus. É uma oração de agradecimento pela vida do nosso pastor Vidal. Também uma oração de término, tá bom? Mas, realmente, de fato, agradecermos a Deus por conhecermos alguém com todas essas características de um homem de Deus. Quando Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, isso é algo muito significativo. Então, alguém que possa dizer, sede meus imitadores, pastor Vidal, como eu sou de Cristo, é algo de suma importância para uma igreja. Tem alguém que possamos olhar e ver nele características de Cristo. Isso é muito importante. E eis aqui um homem que tem essas características, o nosso pastor Vidal. Agradecemos então a Deus pela vida do nosso pastor. Amém, igreja? Amém. Oremos então? Amém. Meu Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela vida do nosso pastor. Obrigado, Senhor, porque conhecemos. Obrigado, meu Deus, porque ele tem feito uma liderança.
Obrigado, Senhor, pela vida, pela família, por cada ano que ele teve nessa terra. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem concedido a ele uma sabedoria, um dom de gestão, um dom de administração, e tem sido, Senhor, uma bênção na sua família, quem o conhece, a igreja a qual ele lidera. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida desse teu servo. Conserva-o e o abençoe, dando-lhe, Senhor, meu Deus, essa assiduidade, esse comprometimento, Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus. Obrigado por tua misericórdia de nos alcançar e termos essa convivência com ele, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos e agradecemos. As palmas louvem ao Senhor, meus irmãos. Fazemos assim com nossas mãos. Essas mãos são abençoadas. A graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a glória de Deus Pai esteja dentro dos nossos corações, hoje e para sempre. E todo o povo diga amém. Que Deus abençoe até lá. Deus abençoe a todos vocês e até no próximo encontro.